Atos 20, 17 a 35. Como vocês notaram, essa é a emocionante despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso. Ele os manda chamar e discorre o que nós acabamos de ler. Existe um determinado momento, antes dele se dirigir especificamente aos presbíteros e ao dever que lhes caberá, terminando de falar sobre o seu próprio ministério, que ele diz assim: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Parece ser essa a expressão que nós vamos, ou nela nós vamos resumir aí o trabalho do homem que vai dar o apelido ao calvinismo, não é? O João Calvino. Então algumas coisas serão interessantes de falarmos aqui sobre isso. É importante que a gente saiba, mas eu acho que com uma ou outra novidade a gente sai não só sabendo o que é calvinismo, mas quem sabe, não que eu seja contrário ao uso do termo, mas vocês vão descobrir até porque eu evito o termo. Se vocês prestaram atenção nos últimos anos, no plural, vocês notaram que eu não uso muito a expressão calvinista, não é? Já perceberam isso? Eu não falo muito. Já perceberam? Eu não falo. E vocês vão descobrir nessa lição por quê. Mas você, pastor, mas o senhor não é calvinista? Eu falei, mais ou menos. Difícil dizer isso. Nem João Calvino parecia ser muito. É o típica deturpação, não é? O que João Calvino ensinou não é exatamente o que o calvinismo ensina. Não, pelo contrário, o calvinismo é exatamente o que João Calvino ensinava. O problema é que ele não queria isso, nós não fazemos isso e não recomendamos ninguém seguir homens. Não estamos numa seita. E vocês vão ver que não começou bem assim, do tipo, vou fundar uma igreja com o meu nome, um ministério com o meu nome. Eu particularmente tenho dificuldades com isso, não é? Então vamos dar uma olhada nessa história e descobrir quais são os pontos distintivos. Então a gente vai trabalhar debaixo do nome calvinismo, só para a gente ter uma ideia do que essa perspectiva carrega. Mas o nome em si eu não considero melhor, não. Vocês vão ver no motivo no decorrer da lição. Nós então vamos, pensando nesse texto, lembrar que o conteúdo da mensagem cristã deve ser nada mais, nada menos do que toda a vontade revelada de Deus. Então, por que nós vamos pegar isso? Primeiro porque Paulo disse que esse foi o trabalho ministerial dele junto aos Efésios. Mas repare, a mensagem cristã não é outra, não deve ser, nem mais, nem menos. Isso é um conceito tipicamente calvinista. Então, quando eu uso o termo, eu me refiro ao personagem, não é? Como se a gente estivesse se referindo ao pensamento de uma pessoa só. Quando a gente pega, por exemplo, a filosofia de Cornelius Van Til, a gente diz, isso é tipicamente vantiliano, ou seja, típica coisa que ele escreveu, falou, disse ou pensava. Mas existem vantilianos? Bom, existem alunos que pensam como ele, mas cada um de nós tem que ser um pouco da gente mesmo. Então, meu professor e mentor nesta área de teologia apologética, que é o Dr. Davi Charles, ele sempre diz assim: ninguém é vantiliano, eu sou davidiano, você tem que ser jonatatiano, e cada um tem que pensar com a própria cabeça. A gente usa a cabeça dos outros para deixar a nossa mais clara. Então, por isso Paulo nunca disse assim, sejam um pouco mais paulinos. Ele disse, não, pensem concordemente no Senhor. Não é? Então, quando eu digo calvinista, é coisa que Calvino pensava. Não é isso. E no meu entender, e no entender de outros, como eu já mencionei, só uma pessoa tinha o direito de ser calvinista. Quem? João Calvino. Ok? E nós, o que nós somos então? Nós somos presbiterianos.
Porque, mas presbiteriano não é a mesma coisa? Não exatamente. Quem sabe um dia a gente responde a pergunta o que é presbiterianismo. O que eu quero mencionar aqui é que a mensagem cristã, se não for inteira, ela não é a mensagem cristã, não é? Então, quando nós falamos uma parte do Evangelho, então vamos lembrar aí, partes do Evangelho, partes da mensagem cristã. Algumas pessoas pensam que a mensagem cristã começa em Mateus e termina em Apocalipse. Ou seja, o cristianismo, porque Jesus Cristo veio no Novo Testamento, então o cristianismo ele é neotestamentário. Bom, se você for preciosista e não quiser ser razoavelmente anacrônico, ou seja, não quiser ignorar o tempo e a progressividade da revelação, pode-se dizer que sim. Mas como nós temos visto, por exemplo, no Evangelho de Mateus, todo o Evangelho está baseado no Antigo Testamento. A mensagem cristã começa no Gênesis, não no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Então toda a vontade revelada de Deus é toda a mensagem cristã. Vamos lembrar que a Bíblia sobre a qual Paulo pregava não era a Bíblia que nós estamos estudando, por exemplo. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E Paulo não pregou em Mateus nunca na vida dele. Vocês sabiam disso? É que a gente não para para pensar, não é? É que Lucas vai escrever o Evangelho dele baseado no que Paulo lhe contou. Paulo nunca pregou no Evangelho de Lucas. Até porque Paulo é a inspiração de Lucas para a sua escrita. Então, a gente precisa colocar alguns pingos nos is aí. Então, a mensagem cristã só é a mensagem quando ela vai inteira. Então, por isso, Paulo diz, eu falei de tudo que a Escritura dizia. Hoje, a nossa Escritura é maior. Então, a mensagem cristã tem que pegar toda a Escritura para que ela seja toda a mensagem. Essa é uma das... Fica a dica aí, você anota aí. Esse é um dos detalhes que torna uma doutrina uma heresia. Uma heresia pode ser uma meia-verdade. Existe verdade na heresia, óbvio, senão ela não seria sequer crível. Mas a heresia pode não ser toda a verdade. E quando você diz que toda a verdade é 3/4 da verdade, você não tem a verdade completa, portanto, você não tem a mensagem cristã. Bom, da onde vem a expressão calvinismo? Não é? Não, só voltar aqui, um detalhezinho. Algumas pessoas, isso é bem comum, não é? Quando, nos círculos reformados, essa é uma palavrinha que você já me ouviu falar bastante. Eu evito muito a expressão calvinista e quase nunca evito a expressão reformado. Já repararam nisso? Estou dando a dica aí, hein? O flashback tem lá, ele não era calvinista, ele era reformado. Aliás, pode dizer isso na minha lápide, viu? Aqui jaz um reformado. Porque é isso que nós somos. Os reformados são frutos de um conjunto. Não somos seguidores de um homem, mas pensamos a mesma coisa a respeito dos mesmos temas. É isso que significa, biblicamente falando. Então, não que não tem a palavra reformador na Bíblia, nem reforma. A ideia é que pensamos biblicamente, só isso. Mas vamos lá. Quando a gente fala de calvinismo, ser calvinista ou ser reformado, que alguns acreditam que é a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Ser reformado é um pouquinho mais amplo do que ser calvinista, porque o reformado não é só calvinista. O reformado louva e lê, entende e pensa como todos os que vieram após João Calvino e pensaram biblicamente, escreveram biblicamente, cantaram biblicamente, não é? Nós temos um hinário que não tem só hinos de João Calvino. Vocês já repararam no nosso hinário? Nós temos, por exemplo, um hino de Lutero presente lá. Aliás, eu espero que a gente consiga preparar ele para hoje à noite. Alguém sabe qual que é o... né? Nota de rodapé. Alguém sabe qual que é o hino de Lutero que nós temos no nosso hinário? Pode falar alto que vocês sabem, que eu ouvi aí um... Castelo Forte, obrigado. Castelo Forte. Esse hino foi composto, letra e música. Lutero não fez sozinho, mas a letra é dele, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de calvinismo, as pessoas tendem a resumir o calvinismo em 5 pontos. Não é? O que é ser calvinista? É acreditar nos 5 pontos do calvinismo. Errado.
Calvinismo não são 5 pontos. Aliás, eu não vou falar de nenhum dos 5 pontos, não vou dizer quais são, não vou passar... Eu ia colocar, não vou, porque nós criamos essa mania de achar que ser calvinista é saber de qual os 5 pontos e crer nesses 5 pontos. Pois nem 5, nem 50, ser calvinista, que não é um termo que eu gosto, mas não está de todo errado. Ou seja, concordar com João Calvino é ir além, muito além de 5 pontos, que, diga-se de passagem, João Calvino nunca ouviu falar de 5 pontos do calvinismo, hein? Vamos lembrar que esse troço de 5 pontos do calvinismo veio quase 100 anos depois de João Calvino. Então, não é isso. Não é uma teologia de algumas partes, não é uma teologia de um resumo, é uma teologia ampla. Então, vamos falar de João Calvino, não é? O que significa calvinismo? Então, calvinismo é uma expressão baseada no segundo nome de João Calvino. Nascido em 1509, morrido em 1564. Ela tem sido usada, essa expressão calvinismo, tem sido usada como uma expressão sinônima da teologia reformada. Por isso que eu não acho que está de todo errado usar a expressão calvinista. Eu prefiro a expressão reformada para não ficar fazendo alusão a um homem especificamente. Se houver um homem a que nós fazemos alusão, é o homem Deus, Jesus Cristo, Filho do homem. João Calvino não salvou ninguém. João Calvino foi um instrumento para a salvação em Cristo, como todos nós aqui podemos ser, de igual monta. É claro que ele foi um homem especial, mas não foi o único homem especial da história. Acabei de ler o texto de alguém que teve um trabalho muito similar ao de João Calvino. Ou melhor dizendo, João Calvino vai ter um trabalho muito similar ao do apóstolo Paulo, resguardadas as devidas proporções e situações. João Calvino não era um apóstolo, Paulo era, mas... esse texto que nós lemos resume bem o ministério dele e de outros homens. Então, quando alguém fala calvinismo, geralmente, se não está sendo muito específico, está se referindo à teologia reformada. Olha só que interessante. Essa expressão calvinismo, ela vai surgir no contexto de Heidelberg. Então, o catecismo de Heidelberg, lá na Holanda, vai ser escrito. Vocês sabem que essas coisas não eram escritas numa tarde de domingo, demoravam-se meses, anos, e naquele contexto, um luterano, olha só que interessante, por que será que ele chama luterano, né? Por causa de Martinho Lutero. Então, esse camarada aqui, Joaquim Westphal, vai em 1552, 52 anos de Brasil, vai se referir àqueles que pensam como João Calvino, como os calvinistas. E ele era pastor numa cidade que a gente gosta muito e come em qualquer lanchonete. Não é? Ele era pastor numa cidade chamada Hambúrguer. É sério, que falando em português fica Hamburgo. Não é? Mas ele era da cidade de Hambúrguer, da onde vem o nosso hambúrguer. Não é? Claro, o sotaque aí é só para ficar engraçado. E aí, ele se refere aos conceitos teológicos de João Calvino como conceitos calvinistas. Agora, olha que interessante. Por que eu sei que João Calvino não gostava do termo? Porque em 1563, olha só, em 1552 o termo aparece, ele vai se popularizando. Quase 10 anos depois, em 1563, Calvino vai em um dos seus textos dizer que o uso do termo calvinista é para ele deplorável. Será que João Calvino gostava? Será que João Calvino queria calvinistas no mundo? Então veja bem, se a pessoa diz que não gosta, João Calvino deplorou o uso do termo em 1563, que ele considerou ser empregado cruelmente por esses, olha só que carinho, né? Olha só como é que João Calvino se referia àqueles que chamavam os outros de calvinistas, de zelotes frenéticos. Será que João Calvino gostava disso? Então assim, por que eu não gosto de usar a expressão calvinista e por que eu não recomendo? Porque o Calvino, da onde a expressão calvinista vem, não gostava, disse que era um termo pejorativo. Olha quem usou a expressão calvinista, foi um
luterano. Então, quando a teologia calvinista vai chegando perto dos luteranos, os luteranos dizem assim: a gente não quer que esse troço calvinista, eles estão chamando de ruim. Eles não estão dizendo que é bom, eles estão dizendo, porque é de João Calvino. Não, esse negócio aí, que concorda com o João Calvino, é um troço calvinista, e calvinista aqui dentro a gente não quer. E quando se referiam pejorativamente. Então, Calvino dizia que era empregado com uma certa crueldade pelos zelotes frenéticos da teologia. Cada época você tem um reviver desses zelotes frenéticos em diferentes modalidades. Então, eu não uso porque João Calvino dizia que não gostava, então eu tento respeitar as vontades do camarada. Bom, se calvinismo era pejorativo do lado de lá, para se referir à teologia reformada do lado de cá, de qualquer forma, quais eram as ênfases, quais eram as ideias que caracterizavam o calvinismo? Então, eu vou dar uma série dessas ênfases e não vou tocar nos 5 pontos do calvinismo para dizer. Mas antes... Olha, eu provoquei, eu estava esperando a pergunta antes, mas que bom. Sim, esse é o principal diferencial. Embora Martinho Lutero não demonstrasse conforto com o nome, ele nunca disse que não poderia ser usado. Então há uma diferença fundamental. Embora Lutero seja aí o considerado grande herói da Reforma, tem um filme e tudo mais, Lutero deixou que os luteranos se chamassem luteranos. E João Calvino, enquanto esteve vivo, lutou para que não houvesse igreja calvinista, teologia calvinista e nenhum pastor calvinista. Então, os calvinistas assumiram o termo após a morte de João Calvino. Então, sim, enquanto Lutero era vivo, existiam os luteranos. E Lutero nunca se incomodou ao ponto, havia um incômodo, para ser justo, mas nunca claramente, ao ponto de proibir. João Calvino não. João Calvino sempre deixou claro que ele nunca entendeu estar trabalhando com qualquer outra coisa senão uma igreja cristã. João Calvino batia o termo. O que você está fazendo? Cristianismo. Quando ele escreveu o livro, qual é o nome da sua teologia? Cristã. Esse livro chama Instituição da Religião Cristã, conhecida como Institutas, porque ele é o nome em latim. Eu estou falando de cristianismo. Então, ele nunca gostou do termo. Mas os luteranos nunca tiveram essas dificuldades. Tanto é que, até hoje, 2014, não existe uma igreja calvinista. Não existe. No mundo. Igreja calvinista do sétimo dia. Não tem. Tá? Mas você tem uma denominação chamada Igreja Luterana. Você não tem nenhuma, não existe igreja presbiteriana calvinista, igreja batista calvinista, igreja calvinista cristã, igreja calvinista pentecostal. Não tem. Embora seja uma contradição de termos, né? Mas não tem. Então não existe uma denominação, não existe uma igreja local. Hoje já deve existir, sabe-se lá, né? Cada dia nasce uma igreja nova, mas não existe. Então essa é uma diferença fundamental. Dei uma provocada aí para essa pergunta surgir. Obrigado. Algumas ênfases. Oi, pois não, Sr. Diego. Nós temos os nossos dogmas e as nossas origens. Ela é de dispensa de alguma outra? Boa pergunta. Se nós pensamos como João Calvino, não chamamos calvinistas, somos reformados, mas não temos reformado no nome, está parecendo que a gente tem pai e mãe e não herdou o sobrenome deles, porque nós somos presbiterianos. Então vamos lá. Rapidamente, que eu não queria tocar nesse assunto, porque eu não vim preparado para dar os detalhes, mas tudo começa com olha que nome, ó, John Knox.
Vê que não tem esse nome perdido por aí, né? Na igreja knoxiniana. John Knox é um pastor escocês que vem de um movimento reformista pré-reformador. Ele não era reformado no sentido de crer como João Calvino, porque ele sequer conhecia. O que você tem na época de João Calvino, um pouquinho antes, são movimentos reformistas. Um desses movimentos reformistas deu certo, de João Calvino e de Martinho Lutero. Mais propriamente de João Calvino, porque os reformados não consideram luteranos reformados, embora os reformados se considerem. Mas vamos lá. Então John Knox, para não morrer, ele foge da Escócia e recebe asilo em Genebra, onde ele passa alguns anos estudando com João Calvino, que nós carinhosamente dizemos que Knox foi fazer seminário depois de ordenado com João Calvino. Então, quando Knox volta de Genebra para a Escócia com uma teologia mais robusta, né, com a teologia que ele aprendeu com João Calvino, ele percebeu uma falha na teologia de João Calvino. Qual? A eclesiologia. Ele entendia que João Calvino tinha sido muito bíblico em alguns pontos e não havia se aprofundado na questão da organização de uma igreja. Então, quando Knox vai dar nome à igreja, ele vai fazer aquilo que ele aprendeu com João Calvino. Ele não vai tirar um nome da cartola, ele não vai inventar um nome, ele vai olhar para a Bíblia e vai ver como a Bíblia diz que deve ser. Então, a grande contribuição de John Knox foi apresentar uma estrutura de igreja que refletisse aquilo que ele via na Escritura Sagrada. Então ele viu que uma igreja baseada no governo dos anciãos era a melhor forma de ser feita. Assim entendia João Calvino John Knox e os que vêm após ele como nós. A Bíblia usa o termo presbíteros para se referir a estes anciãos. Então ele vai no grego, no original, nas origens, e diz: a igreja deveria ser presbiteriana, ou seja, de organização baseada em presbíteros. Então, esses anciãos, devidamente ordenados agora dentro da estrutura da igreja, receberiam um nome bíblico de presbítero. E surge a igreja presbiteriana na Escócia e de lá as demais. Então, a primeira igreja presbiteriana vai nascer em solo escocês. Então, a igreja presbiteriana, em termos originais, ela é escocesa. Ela não é norte-americana. A igreja presbiteriana do Brasil é filha de uma missão norte-americana. Mas os norte-americanos são filhos de uma missão, até você chegar na Escócia. Então, a teologia da igreja presbiteriana sempre teve a sua origem no pensamento reformado. Ou seja, nas contribuições de Zwinglio, Martinho Lutero, Calvino, Beza e outros. Não se prendeu e não ficou em João Calvino. Mas não tem como a gente não reconhecer que a base foi dada, sim, por João Calvino. Então esses homens trouxeram as suas contribuições, mas não se compara ao que João Calvino ofertou ao mundo em termos de estudo da Bíblia e estudo do cristianismo. Não se compara. Então, essa é, em resumo, a história. Respondido? Vamos dar uma olhada, então, em algumas ênfases que João Calvino pensava e que nós concordamos com ele, vocês vão, assim, perceber. O primeiro tema aí é o Espírito Santo, as Escrituras e o limite do nosso conhecimento. Não é? Calvino cria na autoridade absoluta e suficiente da Escritura Sagrada. Ninguém se opõe a isso, correto? Nossa, João Calvino cria nisso. Esse cabra aí era crente, não era? Era, olha só que legal. Não é? Ele não sentia necessidade de explicar todas as partes da Bíblia, mas sentia-se sim no dever pastoral de ensinar tudo que as Escrituras ensinavam.
Então, uma característica de João Calvino era esse apego absoluto à palavra de Deus. Lembre-se de que isso é algo absolutamente inédito. Não absolutamente, porque Martinho Lutero... Não. Há uma característica em João Calvino que diferenciava ele grandemente de Martinho Lutero. Martinho Lutero teve lá os seus problemas e descobriu que a Bíblia era, na verdade, contradizia algumas bulas papais, algumas cartas papais. E aí ele resolveu estudar a Bíblia. Mas o apego de João Calvino era radical. Isso significa, as raízes estavam nas Escrituras. Na prática, era o mesmo que dizer que Calvino só faria aquilo que a Escritura ordenasse. Na perspectiva de Lutero, aquilo que a Escritura não condenasse era permissível. Para João Calvino, aquilo que a Escritura condena é absolutamente repudiável, como Lutero, mas aquilo que a Escritura não ordena não deve ser feito. Ou seja, a gente só faz o que a Escritura manda. Lutero dizia assim, bom, se a Escritura não manda, mas não proíbe, então pode. Veja, são perspectivas que parecem não se contradizer. Mas olha o detalhe. Pode vela no culto? Vela. Por que não? Porque parece católico. Não. Lutero não era católico. Ou pelo menos deixou de ser. Aliás, tanto João Calvino quanto Lutero eram católicos. Vamos lembrar disso. Eles eram da Igreja Católica Romana. Eles eram pastores dessa igreja. Eles tiveram sua formação teológica dentro dessa igreja. Então não tem nada a ver com deixar de ser católico ou não. A pergunta é, por que não pode vela no culto? Porque não vale. Porque João Calvino falou, também não. Aliás, João Calvino nunca falou. Vamos lá. Mas por que nas igrejas de descendência calvinista você não tem velas, enquanto nas de descendência luterana, por exemplo, você tem o uso de vela no culto? Vai falar porque eles lá acendem vela para santo. Não, uma coisa interessante, os luteranos não têm santos, como na igreja católica, mas tem vela. Pergunta, por quê? Tem sim. E Lutero cria numa espécie de, não é muito claro, de purgatório. Né? Até porque Agostinho também cria e ninguém disse que o cabra não era crente. Mas vamos lá. Por que nós não temos vela? Tá indo bem, mas ainda não é a resposta que eu quero ouvir. Pode ir, vamos lá. Por que nós não temos? Por que aqui em Poá nós não temos vela? Porque nós somos esquisitos mesmo. Obrigado. Isso é um pensamento tipicamente calvinista. A Bíblia mandou ter vela. Na Bíblia manda acender vela no culto. O que a Bíblia manda fazer no culto? Orar, ler a Bíblia. Que mais? Cantar? Manda. A Bíblia manda a gente cantar? Vocês andam lendo o livro do Salmo? Assim, só pra... Manda cantar ou não manda? Vocês estão com a dúvida? Cantai-lhe salmos. Manda ou não manda cantar? Manda. A Bíblia manda fazer mais uma coisinha. A gente manda orar, ler a Bíblia, cantar. Está faltando uma coisinha assim, um detalhe. O que está faltando? Ouvir pregação. A Bíblia manda a gente ouvir pregação? Manda ou não manda? Gente, vocês estão com a dúvida, está meio esquisito isso aí. Então, vamos lá. Essa é a nossa perspectiva. A gente só faz o que a Bíblia manda. Lutero diz assim, a Bíblia proíbe vela. Vamos lá, de novo. A Bíblia proíbe o uso de vela? A Bíblia disse, não acenderás vela, nem de noite, nem de dia. Tem um texto na Bíblia que diz assim, não pode acender vela? Não.
Tem um texto que proíbe: não acenderás vela para o Senhor teu Deus, porque Deus abomina a vela de cera, a vela de algodão. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus não gosta de vela? Não. Tem vela na Bíblia? Tem. Tem vela na Bíblia? Tem. Então Lutero disse assim: se Deus não proíbe, qual o problema? Só que Deus não proíbe uma série de coisas. Deus proíbe pintar quadros no culto? Pegar um quadro e pintar. Deus proíbe pintar quadro? Não, é sério. Vocês estão olhando para a minha cara do tipo, ninguém faria isso. Tá bom, qualquer dia eu pego no YouTube aqui e mostro para vocês. Deus... Ô, Jaci, não entrega, Jaci. Jaci, eu não sabia disso, Jaci. É sério. Vamos lá. Deus proíbe pintar quadros na hora do culto? Sim ou não? Estou sentindo uma dúvida do tipo, teve aqui... Irmãos, nós vamos orar e depois da oração a nossa irmã vai pintar um quadro aqui na nossa frente. Que tal? E logo depois do quadro eu vou pregar. Que tal? Liturgia. Pode? É outra pergunta agora. Mudei a pergunta. Se a Bíblia não proíbe, a Bíblia não diz que pintar quadro no culto é pecado. A pergunta é, pode ter pintura de quadro na liturgia do culto? Por que não? Se a Bíblia dissesse, pintarás um quadro todas as vezes que estiverem diante do teu Deus, isso significa que todo domingo nós íamos ter, já pensou? Os crentes seriam ricos, que iam produzir quadros semanalmente. Mas nós não fomos chamados para pintar quadro, nem dançar na frente de Deus, nem... A Bíblia manda dançar? Ah, deixa, essa é uma discussão para outro dia. Vamos lá. Segundo ponto aí, é que o limite do nosso conhecimento está delimitado pela palavra. Isso aqui é um pouquinho mais delicado do que dizer que a gente só vai aprender Bíblia. Ele está dizendo que a curiosidade humana não é o alvo da Escritura. Então aquilo que a Escritura não disse, não interessa saber. Quando é falta de educação, dizer não te interessa. Porque a Bíblia diz isso. Só que ela diz de uma maneira delicada. Se você quiser conferir, está em Deuteronômio 29, 29. Vocês têm que decorar esse texto. Não só o endereço, mas o que esse texto diz. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. E as encobertas pertencem só a Deus. Isso é uma maneira delicada, literária, hebraica, antiga de dizer. O que te interessa está na Bíblia. E o que não está na Bíblia? Não te interessa. Não é falta de educação, é dizendo, não, você não deveria estimular interesse em saber o que a Bíblia não diz. Mas o assunto é sobre Deus. Não é que você tem que saber só Bíblia, só se interessar por Bíblia. Não. Você pode se interessar por botânica? Pode ou não pode? Pode. Quem fez isso e Deus abençoou? Salomão. Você pode se interessar por biologia? Pode. Conhece alguém na Bíblia que se interessou por biologia? Salomão. Não. Pega outro. Outro que se interessou por biologia, inclusive usou biologia para ficar rico. Começa com J, você está indo bem. Gente? Quem foi o primeiro camarada a cruzar espécies e a criar uma espécie específica de ovelhas e usar esse... Qual é o nome disso? É Bíblia? É teologia? Qual é o nome disso? Cruza uma ovelha, sai uma preta, cruza preta com a preta, não sei o que, daqui um pouco... Ah, as pretas são minhas. Começa com uma, depois tem duas, daqui um pouco tem 200. Quem ficou rico com essa brincadeira? Jacó. Qual é o nome disso? Você pode dar um nome bonito para isso, mas a gente não é especialista em genética, eu vou dar o nome desse trem de biologia. Como é que chama esse bicho? De zootecnia, veterinária, dá qualquer nome. Só tem uma coisa que eu tenho certeza. O nome disso aí não é exegese. O nome disso aí não é hermenêutica. Concorda comigo? Jacó tinha um profundo interesse em Deus, eu não nego. Mas ele também tinha um profundo interesse em ovelhinhas. Esperto ele, não é?
Uma vez eu ouvi de um doutor em biologia, não crente, olha só, não crente, que o primeiro homem a fazer experimentos na área de genética teria sido Jacó na história, de que se tem conhecimento. Olha que interessante. Então veja bem, no que se refere a Deus, a Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento. E toda a fonte de conhecimento. Ou seja, no que se refere a Deus, se o meu conhecimento não vem das Escrituras e eu não sei tudo que... A Escritura é o limite. Não é para saber menos do que a Escritura revela e não é para saber mais do que a Escritura revela. Primeiro porque mais não dá para saber. E menos é negligência. Aliás, foi assim que Calvino se referiu ao estudo das Escrituras, referindo-se ao nosso conhecimento. Ele diz que a especulação indevida é o mal. Então, é um mal, né? Falei, é um mal. Então, repare, a Bíblia fala sobre as castas de anjos. Não, a Bíblia menciona um anjo aqui, um arcanjo ali. Mas tem muita gente que está preocupada em saber qual é o nome do seu anjo da guarda. Isso é especulação. Eu não sei nem se tem um específico. É provável que tenhamos um grupo de elite bem treinado, porque a gente apronta tanto que se não tivesse mais de um... Eu não sei quantos anjos tem, se é um, se é meio, se é um anjo para cada 5 crentes, se são 15 anjos para cada... Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não estudo sobre o tema. Provavelmente eu não estudo sobre o tema, porque eu não tenho o menor interesse em saber aquilo que a Bíblia não diz. E a Bíblia fica lá falando de anjo? O que os anjos, quando apareceram aqui, vieram fazer? Nada, né? Não sei. O que os anjos vieram fazer? Vamos pensar no anjo do Senhor que aparece para Abraão. O que ele veio fazer? De brincar com Abraão. Veio dizer assim, eu vim te guardar. Sou seu guarda-costas, seu anjo da guarda. Não, ele veio anunciar juízo e salvação. Juízo para Sodoma, salvação para Ló e sua família. O que o anjo veio fazer com Maria? O que o anjo veio fazer com Daniel? O que o anjo veio fazer com... Gente, o que os anjos vieram fazer? Anjos são... Obrigado. Mensageiros. Um anjo quando vem, ele vem trazer uma... Pronto, entregou a mensagem, o que o anjo faz? Zarpa. Pica a mula. Volta. Tá bom? Então, devemos observar que mal semelhante é negligenciar o estudo daquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Então, os limites do nosso conhecimento estão na Bíblia. Tudo que a Bíblia ensina é alvo do nosso conhecimento. O que a Bíblia não ensina, não deve ser. Isso não significa que a gente deva conhecer só a Bíblia. Estou falando que no que se refere a Deus, tudo que a gente precisa saber e vai saber está na Bíblia. Mas você também pode se interessar por outros temas da criação. Porque a Escritura vai te dar as lentes através das quais você vai enxergar esses temas da maneira correta. Mas não significa que você não deva, não possa e não deva querer se interessar por outros temas que não bíblicos. Mas primeiro Bíblia, depois os demais. Ok? Pois não. Isso. Obrigado por fundamentar biblicamente o ponto. Muito obrigado. Falando sobre conhecimento, culto e santificação. A doutrina não é apenas para o nosso deleite espiritual. Gente, olha só. Irreflexivo. Está escrito errado aí. Antes exige de forma imperativa um compromisso de vida. Eu acabei denunciando que eu traduzi isso aqui, né? Tá? Vocês disfarçam aí, viu, gente? Finge. Pede o dom de línguas aí e vamos. Então vamos lá. Mas olha, gente, na boa. João Calvino. Nós estamos em 1560, 1559. Tá? Muita gente entende teologia como um esporte. Que quer saber teologia... veja, eles não são
surfistas da fé. Pessoa que, eu curto teologia. Não, a pessoa não percebe que para ela o deleite espiritual e reflexivo é a única motivação para se conhecer teologia. Para João Calvino, teologia era um ato de culto, devoção a Deus. Primeira vez que eu ouvi isso, eu estava no seminário. E os seminaristas estavam reclamando, porque a gente acha que faculdade é difícil, o pessoal devia experimentar passar um ano no seminário. E eu falo isso com muita tranquilidade. Talvez o seminário seja uma das faculdades mais difíceis do universo, pelo menos desse lado da galáxia. E a gente estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para que se diminuísse a carga de trabalhos, porque as pessoas não tinham mais tempo para respirar. E uma das reclamações era de que, por conta das muitas leituras e dos muitos trabalhos, nós não tínhamos tempo para nossa devoção para Deus. E a gente reclamava para todo mundo que passava. E um dia desses nós reclamamos para o Dr. Davi Charles, que ia ser o preletor da Semana Teológica no JMC. E aí ele resolveu endereçar-se ao assunto e dizer como a gente resolveria o problema da falta de tempo, porque a gente ou estaria lendo teologia ou escrevendo teologia, e resolver o problema da devoção. Ele falou, sabe qual que é o problema? Sabe como a gente resolve o problema? Tanto da administração, que soca trabalho, quanto dos alunos, que não tem tempo para ter piedade, devoção, é que vocês ainda não entenderam que uma coisa é a outra. Vocês não leem o trabalho de teologia como um ato de culto. E aí ele mostrou que fazer teologia, estudar teologia, se aprofundar em teologia é estudar a palavra. E que isso é piedade. E é por isso que essa palestra me impactou tanto, que no meu discurso de formatura eu disse, erudição e piedade são faces de uma mesma moeda. Quando alguém é muito erudito e não é piedoso, não aprendeu como convém saber. Apóstolo Paulo. E o piedoso, sem teologia, é o piega sem entendimento. É o que tem fé sem entendimento. Apóstolo Paulo no Areópago. Eu citei Paulo 2 vezes para mostrar que Paulo era o homem extremamente erudito e, portanto, extremamente piedoso. Não existe piedade sem conhecimento. E não existe conhecimento sem piedade. O conhecimento produz piedade. E a piedade é um reflexo do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você só se torna piedoso quando você conhece a Deus. Então, você passa a ver com deleite, com alegria e com gozo o que antes era um fardo, uma carga. E João Calvino entendia assim. Aí a gente achando que tinha descoberto o ouro, João Calvino já dizia, antes exige de forma imperativa um compromisso de vida e obediência. Então sim, conhecer a Deus era ser santificado no processo. E ele também dizia que o conhecimento verdadeiro do verdadeiro Deus tem também um sentido profilático. Olha só que interessante, não é? Inibe o pecado e traz também como implicação necessária a piedade e a santificação. Então, quanto mais você conhece a Deus, não só trata os pecados passados, como começa a evitar os pecados futuros. Então, ele tem esse efeito de proteger você de problemas futuros, o seu conhecimento. Próximo tema era a questão do culto agradável a Deus. Olha só que interessante, não é? O princípio de uma vida boa e justa está em conhecer o que é agradável a Deus. A gente quer muito agradar a Deus, mas a gente parece um monte eu ia dizer de índio, mas não são só os índios, que eu lembrei, não são só os índios. Na verdade, os índios foram os últimos da fila, que se junta com um monte de oferenda para ofertar a deuses querendo agradá-los. Agradar a Deus com D maiúsculo ou minúsculo sempre foi um anseio da humanidade. A pergunta é, como é que eu faço para agradar a Deus? Todo mundo que é casado já sabe o segredo de agradar alguém. Não é tentativa e erro. É perguntar, conhecer,
viver junto. Chega uma hora que você pega o esquema. Aliás, se você ainda não pegou o esquema, está na hora de passar a estudar o seu cônjuge. Mas você pega o esquema, não pega? Você sabe do que o seu cônjuge gosta e do que ele não gosta. Tanto é que você usa isso contra ele quando ele precisa, não é? Mas é ou não é verdade? Não é, né? Eu falei besteira. É verdade, obrigado. Tem uma senhora casada aqui, como se eu não fosse, né? Que está dizendo, não, é verdade. Você está dizendo que é verdade que eu estou falando ou que é verdade que a gente usa isso contra o cônjuge? Deixa quieto. Os dois. A próxima pergunta seria, a senhora é vítima ou algoz, né? Mas os dois. Mas isso já quem diz é o vizinho, hein? Não sei de nada. Vamos lá. Então veja, para agradar a Deus, eu tenho que saber o que Ele gosta. Como é que eu faço para saber o que Deus gosta? Deus gosta de... Vou brincar aqui, hein, por favor, não me perguntem. Porque depois, e aí, pastor, gosta ou não gosta? Não é para perguntar. Mas Deus gosta de rock? Deus gosta de pagode? Deus gosta de jazz? Do que será que Deus gosta? Não, Deus gosta que a gente cante alto ou Deus gosta de que cante baixinho? Deus gosta de hino ou de cântico? Deus gosta de oração onde todo mundo ora junto, ou Deus gosta de uma oração em que a gente entenda? Deus gosta de uma oração com retórica, ou Deus gosta de oração simples? Como é que Deus gosta que a palavra seja pregada? Sentado num sofá ou de pé? Deus gosta de púlpito? De pregação Deus gosta mais, expositiva ou temática? Onde a gente encontra essas respostas, ou onde a gente deveria buscá-las? Aonde? Na palavra, na Bíblia. Próximo ponto, o culto cristão é oferecido por santos. Fala assim, nossa, oferecido por santos, Calvino. Sim, para ele os santos não eram os canonizados. Eles eram santos como nós também somos. Então, olha só que Calvino entendeu, que era uma deturpação, óbvia, não é? Mas ele nem entendeu. As pessoas davam suas orações para os santos, porque os santos orariam essas orações, pegariam a sua oração e levariam essa oração para Deus. Ele falou, mas eles realmente faziam isso, pegavam as orações e levavam para Deus. O errado é achar que eles vão fazer isso por nós, porque se ele é santo, e a Bíblia diz que todo mundo que é crente é santo, significa que eu posso levar minha oração para Deus. Eu não preciso de alguém no meio, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. E se o santo precisa levar para Deus através de Jesus, e ele é o único mediador entre eu e Jesus, logo eu também sou santo, então se eu enviar minhas orações em nome de Jesus, eu não preciso dos santos. Então quem são os santos em santificação que oferecem culto a Deus? Nós. Fomos separados, que é o significado da palavra salvação. Fomos separados por Deus para prestar culto, e por meio do culto a nossa santidade se aperfeiçoa. Então o culto é prestado só por santo, ímpio não presta culto. E toda vez que o santo presta culto, ele sai mais santo. Então uma coisa interessante, a gente ora, eu vou deixando para corrigir as coisas na saideira, né? Não está de todo errado, mas a gente ora pedindo para sair diferente do culto de como entramos, certo? Mesmo que você não diga isso em todo culto, essa é a sua expectativa, correto? Você quer sair daqui diferente. Mas o que é sair daqui diferente? Mais santo. Alguma coisa que a gente descobre nesse processo é que você vai sair mais santo. É mesmo? Aqui é garantia do produto. Ok? 100% garantido o seu dízimo de volta. Tá bom? Você vai sair daqui mais santo. Só tem uma diferença. Olha aqui para mim, gente. Tá chegando gente nova ali, que legal, sejam bem-vindas. Mas vamos olhar aqui, ó. Foco no professor. Nem sei onde eu estava, tá vendo? Vocês me... Sabe qual que é o... Eu sei sim. Sabe qual que é o segredo da santificação no culto?
Sabe por que eu garanto que todo mundo que sai do culto sai mais santo? Porque o segredo é ter cultuado. Só não sai mais santo quem não presta culto. Se prestou culto, sai santo. Por quê? Repare aqui. Ao prestar-lhe culto, por meio do culto, a nossa santidade se aperfeiçoa. É o culto que nos santifica. O processo acontece durante o culto. Não é o culto que nos santifica, quem nos santifica é o Espírito. Então vamos lá. O culto é o método. Então, se você não presta culto, você sai daqui do jeito que você entrou. Se você prestou culto, você sairá mais santo. Então não é uma coisa de pedir a Deus, porque vai acontecer. Se você pedir a Deus, Senhor, não me transforme durante o culto, e você prestar culto, você será transformado. Porque é assim que funciona. Você acredita nisso? João Calvino também. Vamos lá. E aí você vai ler isso aqui. Isso aqui que você estava a ler agora, é só leitura mesmo, não é João Calvino. Isso aqui é Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, muitos anos depois, você vai ter aí um reflexo dessa teologia escrita por outras pessoas que não João Calvino. Agora veja bem, isso aqui é símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, nós cremos. Se nós cremos não te inclui, ou você passa a crer para te ser incluído, ou você se exclui em definitivo. Porque é assim que funciona. Certo? Se você diz eu te amo e não houve um eu te amo de volta, não case com essa pessoa. E é assim que funciona. Entendeu? A declaração tem que ser inclusiva. Se ela for exclusiva, então mais sorte na próxima. Vamos lá. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado por sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado. Reparou esse não pode? É bem calvinista. Ou seja, lembra bem João Calvino. Não pode ser adorado segundo as imaginações de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo que não prescrito nas Santas Escrituras. Então, se a Bíblia não diz, não usa, não faz. Falando no que o homem faz, sobre o homem se pensava dessa forma aqui. Conhecer a Deus significa ter uma perspectiva clara de si mesmo. Vamos lembrar que a reforma protestante acontece no século XVI. Século XVI é conhecido por ser o século do renascentismo. Vamos lembrar, o universo renascentista está sendo formado ali por volta do século XVI. Por volta do século XVI. E o que você tem muito crescente é o que a gente chama de humanismo. No humanismo, o homem, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre liberalismo. Então, só para relembrar, no humanismo, que está nascendo ali, existe um movimento inicial de humanismo, o homem descobre as suas faculdades intelectuais, o homem descobre que ele pode pensar além do que se imaginava, ele vai investir em tecnologia. Então, o que hoje nós chamamos de Idade das Trevas, foi talvez a época em que mais se produziu conhecimento e tecnologia na história da humanidade. Você fala, mas não foi dos anos 90 para cá? A maior revolução da humanidade não foi o iPod? Não, porque é naquela época que você vai ter uma série de experimentos físicos, químicos, de transporte, de comunicação. O homem está indo além. Aí chega um ponto que ele acha que o homem é a medida de todas as coisas. Há uma valorização do ser humano. João Calvino, que, segundo a tese, no meu entender correta, do reverendo Hermiston, é um humanista, mas um humanista segundo a Bíblia, segundo a palavra, acreditava que uma perspectiva clara do homem só era obtida quando você enxergava corretamente Deus. Então, conhecer a Deus era se conhecer no processo. Então a recíproca, como ele diz, a recíproca também é verdadeira. Não há conhecimento genuíno de Deus sem um conhecimento correto de si mesmo. Então por que a gente não tem um conhecimento correto da gente? Porque a gente não conhece bem a Deus.
Não lembra da minha ortopedista, que disse que o meu problema no joelho foi porque o ser humano passou a andar ereto? Pois é. Ela disse, foi com o homem quando passou a andar ereto, passou a ter problema no joelho. Eu falei, pois é, eu sempre andei ereto e estou com problema no joelho só agora. Então acho que não é esse o problema. Outra coisa, meus pais já andavam eretos antes de mim, e os pais deles antes dele. Falou, mas teve uma época em que eles andaram agachados. Eu falei, não, acho que a época está chegando. A idade vai chegando, o trem vai arqueando. Acho que não é bem assim não. E é claro, eu deixei de frequentar a minha ortopedista porque ela achava que eu vim do macaco. Então imagina alguém olhar para o seu joelho e dizer assim, esse joelho meio macaco aqui, acho que não ia dar muito certo. Então repare, se a gente olha para o homem de uma perspectiva não bíblica, a gente não vai entender o homem. Porque o pressuposto é que você é um macaco sem rabo e sem pelo. E aí tudo fica esquisito em você. Tudo está errado. Então quer dizer que para curar o meu problema do joelho eu tenho que andar igual um macaco? Porque se está errado andar que nem homem, repare, esses entendimentos são corrigidos aqui. Uma correta perspectiva de si mesmo, ela só acontece quando você tem uma correta perspectiva de Deus. E o comportamento cristão da riqueza e da pobreza, não é? A Bíblia nos ensina, estou corrigindo aí, né? Você não pode confiar no que está escrito. Eu vou traduzindo para vocês, não é? A Bíblia nos ensina que todas as coisas nos são dadas pela benignidade de Deus e são destinadas ao nosso bem e proveito. Deste modo, tudo que temos constitui-se em um depósito do que um dia teremos de dar conta. Reparem, o conceito de mordomia em Calvino é muito agudo. Recomendo o livro Pensamento Socioeconômico de João Calvino, de André Bielê, da Cultura Cristã. Recomendo efusivamente, porque nós não conhecemos o pensamento de João Calvino, e muitos, se não todos, mas vamos lá, para não ser injusto, muitos, inclusive dentro da igreja, acham que João Calvino é o pai do capitalismo. E talvez você não tenha nada contra o capitalismo e ache muito bom João Calvino ser o pai do capitalismo, porque isso lhe dá uma TV LCD na sua sala. Né? Como diz um colega meu, o socialismo tem boas explicações, mas o capitalismo tem essa linda TV de LED, né? Então assim, beleza, talvez você goste do capitalismo, não porque você não tem uma TV de LED, mas porque você tem coisas boas com dinheiro. E capitalismo você acha que seja uma coisa boa. Talvez você goste do capitalismo, mas prefira o socialismo. Não, capitalismo é ruim, capitalismo é do mal. E use um discurso socialista, mas quando você vai no mercado, você reclama do preço. O seu negócio é viver dentro do sistema capitalista. Mas tem gente que não se incomoda com isso. Eu acho que a questão não é nenhuma, nem outra. Porque o pressuposto está errado. Quem disse que João Calvino foi o pai do capitalismo foi Marx. Karl Marx. E essa é uma perspectiva marxista. E eu acho que a pessoa que diz isso e pensa assim, devia corrigir seus pressupostos com a leitura da Bíblia chamada O Pensamento Socioeconômico de João Calvino. Você iria se surpreender como João Calvino não era socialista, nem capitalista, mas extremamente, adivinha, bíblico. Aí você ficou na dúvida, qual é o sistema que a Bíblia tem de economia? Pois é, né? Pena que a aula não é sobre isso. Então você vai ter que descobrir. Aliás, se você tem uma criança, um adolescente que tem, aí você está demonstrando alguma tendência para economia. A pessoa quer fazer faculdade de economia. Acho que a primeira coisa que você devia fazer com o seu filho para ajudá-lo é comprar esse livro e falar, filho, se prepare para a faculdade conhecendo o pensamento socioeconômico de João Calvino. Se você vai fazer uma faculdade de economia, esse livro devia ser obrigatório. Bom, continuando deste modo, tudo que constituísse um depósito era a expressão para riquezas, do que um dia teremos, é daquilo que um dia teremos que dar conta. Ou seja, o ministério do pobre, isso é uma expressão de João Calvino, o ministério do pobre é confiar em Deus, e o ministério do rico é ajudar o pobre. Então, Deus não faz justiça social com sistemas. Deus faz justiça social com pessoas.
E como ele faz justiça social? Quando crente pobre e crente rico se encontram na igreja. E eles são um exemplo para o mundo. Mas isso fica para uma próxima etapa. Então Deus concede-nos bens para que os gerenciemos, e Ele continua sendo o Senhor de tudo. Então aí vem uma outra correção, não é? Nós recebemos de Deus 100% e entregamos o dízimo, porque os 10% que a gente entrega na igreja pertencem a Deus. Correto? Não. Não está correto. Está tudo errado. Se você pensa assim, você não pensou biblicamente, provavelmente está pecando a entregar seu dízimo. E agora? Mas eu entreguei minha vida toda assim. Tudo bem, vamos corrigir essa parte e entregar certo agora para frente. O que pertence a Deus é tudo. Quando você entrega o dízimo, não é questão de pertencer ou não a Deus o dízimo. É que dos 100% que Ele é dono, Ele decidiu que 90% você gerencia e depois eu te cobro, e 10% eu gerencio e cobro desses que trabalham para mim aqui na igreja. E é assim que funciona a administração dos seus bens. 10% de qualquer coisa. Mas eu sou... Se a cultura é agronegócio, então 10% da sua produção agrícola é minha. Israel antigo. 10% da sua produção pecuária é minha. Israel antigo. Mudou a cultura. Nós não produzimos gado, nós produzimos dinheiro. Não é assim? Não é assim, pastor. Aqui lá em casa não está produzindo nada, não. Antes fosse, amém, eu recebo, né? Produzir dinheiro, Deus, manda aqui. Não. Mas hoje é assim, você trabalha, o que você recebe? Você trabalha, você não recebe uma cabra. Você não vai receber, hoje eu recebi o salário. Você vai lá no banco e pega uma cabra. Se bem que eu estou quase comprando uma, rapaz. É tanto leite que compra em casa. Eu estou quase comprando. Se eu não comprar, se a vaca tiver mais barata, eu compro a vaca. Porque depois que a gente tomar todo o leite, ainda sobra picanha. A vaca é o melhor negócio. Mas não é isso que você recebe, é? João Calvino recebia um latão de vinho. Ele fala, nossa, ele bebia vinho, né? Eu acho que sim, que se você recebe um tonel de vinho e não fica nem com um pouquinho para você, você é meio bobo, né? Mas ele vendia, era o que ele recebia, esse era o pagamento, ele recebia um produto para ele comercializar, imagino. Mas vamos lá, que ninguém vive só disso, né? Ninguém vive só de arroz, ninguém vive só de frango, você tem que ter uma multiplicidade de coisas aí. O que você recebe no final do mês? Não é uma cabra, não é um boi, não é um vinho, não é uma saca de arroz, você recebe dinheiro. Então 10% disso, Deus administra, 90% disso, você administra, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Seus dons, sua vida, e isso é evidenciado na questão dizimal. Mas repare, se tudo pertence a Deus, não interessa o que a gente gerencia, o fazemos como para Deus. Ministério pastoral, eu vou correr aqui, porque nem todos somos pastores. A vocação para a pregação da palavra está relacionada diretamente ao governo de Deus sobre a igreja. Então, para João Calvino, Deus governava a igreja através da pregação da palavra. Olha que interessante, não através do pregador, nem do papa, nem do governo. O governo da igreja era exercido através da pregação, não é? E, segundo ponto, mesmo a igreja tendo a oportunidade de ler as escrituras individualmente, aos pastores compete a tarefa de ensinar a palavra com sistematicidade, simplicidade e profundidade. Então, sistematicamente, a Bíblia tem que ser ensinada de modo simples, para que todo mundo possa entender, e de modo profundo, para que nada fique de fora. Ok? É isso que você tem que cobrar de qualquer um que se diz ministro da palavra, que Calvino chama de tanto privilégio quanto responsabilidade. Oração, obediência e glória. Calma, já está acabando. Faltam poucos slides. Então, para correr aqui, porque também é fácil. A glória de Deus é maior do que todas as coisas reunidas. Portanto, nossas orações devem ter como alvo principal a glória de Deus. Uma coisa interessante sobre João Calvino é que sobre o que mais ele escreveu foi sobre oração.
Então, se você pegar as institutas da religião cristã, a instituição da religião cristã, as institutas, e for ler o que ele falou sobre predestinação, é muito pouco. Porque para ele isso era auto-evidente. Tá claro na Bíblia, não é uma coisa difícil, basta abrir em Romanos e você vai ler com todas as letras. Mas o que para ele era rico nas Escrituras e pouco explorado era o tema oração. Então, se você pegar as institutas, são páginas e páginas e páginas, isso impresso. Isso impresso. Vamos lembrar aí que João Calvino não datilografou as institutas. Ele escreveu muita coisa sobre oração. É muito maior, quase 5 vezes mais do que ele escreveu sobre predestinação. Então, para ele, oração era um negócio assim, extremamente rico. E ele acreditava que a oração também era, seu principal alvo era a glória de Deus. Então, falando sobre obediência, a obediência do Filho constitui-se no modelo de que todos aqueles que desejam glorificar a Deus devem buscar. Então, repare só, o que mais Jesus fez foi orar. É que a gente não tem um contador na Bíblia. A gente tem os registros do que ele falou e do que ele fez. Mas várias vezes ele se retirou para orar e foi orar e orou. E a gente não se apercebe que isso demorava horas. Quando a gente tem ali 4 versículos falando do episódio no Getsemane, nós temos horas e horas, ao ponto de ver que os discípulos caíram no sono. Ou esse povo aí dormir igual você na frente da televisão, 5 minutos, ou se passaram horas e aqueles homens piedosos tentaram realmente acompanhar Jesus e não conseguiram aguentar o ritmo. Jesus não era... A gente reclama que não consegue orar 5 minutos no culto. Quando alguém ora 7, a gente acha que é uma eternidade, né? Faz 5 minutos de silêncio aí para você ver como é que 5 minutos vira 50. Imagine você tentar orar 40 minutos. Jesus era alguém que começava com horas. Eu já falei para vocês, o pastor Jorge Scipione, quando pegou um pastor falando das suas dificuldades, eu estava assistindo o aconselhamento, ele falou, vamos começar com 2 horas de oração diárias. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não estou sentado na cadeira do aconselhamento. Vamos começar? Vamos começar? Tem gente que está lutando para ver se alcança, para ver se morre alcançando 2 horas. Minha meta é alcançar 2 horas de oração antes de morrer. E o Scipione diz, vamos começar com 2 horas. Aí a gente paga em parcela, né? Você orou 2 horas? Orei. 5 minutos de manhã, 15 na hora do almoço, meia hora aqui, tal. Já ajuda, né? Já tá bom. Mas o que são horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas? O sono vem, você ora e cai... depois de lutar muito com as suas forças, para orar junto com Jesus que está ali, e está sofrendo e pedindo para eu orar com ele, e você não aguentar e cair de sono, e Jesus te acordar, aí você bate na cara, obrigado por ter acordado, me perdoa, ora, luta mais um pouco, cai no sono de novo, e ele continua orando sem parar. Eu acho que a gente precisa valorizar um pouquinho mais isso. Para encerrar, não é? Só para falar sobre uma outra característica do calvinismo, que foi a iniciativa da Academia de Genebra, e que passou a ser uma característica entre os reformados. Havia é antigo, mas nem tanto, havia um lema que era repetido e ficou conhecido na história. Esse lema era, do lado de toda igreja reformada, uma escola. Do lado de toda igreja reformada, uma escola. Então, os reformados eram conhecidos porque onde eles plantavam uma igreja, eu usei a expressão plantação só para ser moderno, do lado de uma igreja reformada, acabava se criando uma escola. Então, a igreja que deu origem ao Mackenzie já se foi, mas ele está lá como prova. E ele não é o único. Gammon também foi assim, lá em Minas. E outros institutos ao redor das igrejas. Hoje isso não é mais tão comum, para nossa tristeza e lamento. Mas se toda igreja
Me perdoem o que pode parecer uma alfinetada, mas eu estou sendo bastante claro que não é. Porque isso aqui não é uma crítica ao que eu vou falar, mas à situação que a gente encontra que nos força a isso. Então ouçam com graça, graça no coração. Se toda igreja reformada de verdade tivesse uma escola do lado, nós não teríamos tantas preocupações com homeschooling. Porque as crianças da nossa igreja estariam na escola da nossa igreja. Resolve? Resolveria, né? Porque a gente saberia quem está lá. O João Calvino entendeu isso e criou uma escola. Uma escola que formou muitos pastores, inclusive. Então, Calvino dispunha de uma visão ampla da cultura. Ele compreendia que toda verdade procede de Deus. Portanto, aonde quer que ela surgisse, provinha de Deus, visto que Ele é o Senhor da verdade. Então, repare. Se há verdade na biologia, ela vem de Deus. Se há verdade na física, ela vem de Deus. Agora, como é que eu sei que é a verdade? Porque eu a conheço em Cristo. E ciência, já falei isso, mas vamos repetir, ciência e fé não são opostos, nem se contradizem. Toda boa ciência, toda ciência verdadeira, toda ciência que contém, expõe e trabalha a verdade, vai ajudar e enriquecer o estudo da palavra desde que ela é corretamente interpretada. Então, quando a verdadeira, a correta interpretação das Escrituras encontra boa ciência, elas andam de mãos dadas e trabalham juntas. Calvino acreditava nisso. Ele dizia que, tendo a soberania divina como princípio orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive do nosso saber. Então, normalmente, a gente sabe que o culto é para a glória de Deus, que a música que a gente canta é para a glória de Deus, que a nossa vida é para a glória de Deus, mas a gente não entende que ser mecânico também é para a glória de Deus, ser pintor é para a glória de Deus, fazer prótese é para a glória de Deus, trabalhar na bolsa de valores é para a glória de Deus, ser motorista é para a glória de Deus, cantar é para a glória de Deus, ser aposentado é para a glória de Deus. Você já se aposentou para a glória de Deus? Não é uma questão de motivação somente. Glória de Deus é fazer conforme a perspectiva de Deus, para que a glória dele seja vista nisso que eu estou fazendo. Se o isto que eu estou fazendo não glorifica a Deus, eu só posso saber disso se eu estudar a Bíblia. Então o que eu faço não pode ser chamado de culto. E Deus não aceita. Mas isso aqui não é culto, isso aqui é pintar quadros. Sim, mas você faz isso como um ato de culto lá fora. O culto solene não contém isso. Mas lá fora tudo é culto. É o oposto, a gente quer trazer tudo lá de fora e enfiar dentro do culto. Quando o culto tem que ser colocado em tudo que você faz lá fora. É o culto que inverniza tudo que você faz, não é o que você faz que inverniza o seu culto. O culto é o verniz de amanhã. Quem vai trabalhar amanhã? Aí tem... Como eu queria, né? Pois é. O que você vai fazer amanhã também é culto? Não é solene, mas é em ato de culto, você faz para a glória de Deus. E aí um dado interessante, 1559, meu Deus do céu, vamos traduzir aí, criou com poucos recursos, uma academia em Genebra, tendo culto inaugural no dia 5/6 de 1559, no templo de Saint-Pierre, igreja onde João Calvino era pastor. O que é interessante é que no dia 5/6 de 1559, a Academia de Genebra tinha 600 alunos. E no final desse ano, tinha 900. Ele pulou de 600 para 900 alunos em um ano de estudos, no ano seguinte. Né? Eu digo no final desse ano porque... Na verdade, eles começam lá no meio do ano, então no meio do ano seguinte, você já tinha 900 alunos, e eles trabalhavam com alunos de língua francesa e estrangeiros vindos de vários lugares da Europa. E, sem dúvida, entre os reformadores, isso aqui é uma frase do reverendo Hermstein, Maia Pereira da Costa, sem dúvida, entre os reformadores, Calvino foi quem mais amplamente compreendeu
a abrangência das implicações do Evangelho nas diversas facetas da vida humana. Por isso, ele exerceu poderosa influência sobre a Europa e Estados Unidos. Se você quiser saber até que ponto Calvino influenciou o mundo ocidental, você pode comprar esse livro, né? A influência de Calvino no mundo ocidental, editora Cultura Cristã, uma coletânea de textos mostrando como as cartas, os escritos e os livros de João Calvino mudaram partes do mundo que João Calvino nunca conheceu, não pessoalmente. Então, a influência de Calvino no mundo ocidental é um livrinho também muito, muito, muito interessante, se você quiser saber mais sobre isso. E a gente caminha para o encerramento com o último slide desta manhã, dizendo então que o cristianismo, repare, não o calvinismo, o cristianismo não é uma forma de acomodação da cultura. E essa perspectiva é uma perspectiva calvinista. A perspectiva normal que a gente tem é que o cristianismo se acomoda à cultura. Isso não é dito, mas é experimentado. Para o calvinista, ou seja, para o reformado que concorda com a teologia de João Calvino, o cristianismo é um agente transformador da cultura. Então, não tem essa coisa de, isso é cultural. Isso é cultural, isso é da cultura nossa. Falei, se não é transformado pelo cristianismo, então tem que ir embora. Existe um troço chamado cultura ruim. Cultura não é boa, nem é neutra. Ou a cultura glorifica a Deus, ou a cultura glorifica Satanás. E a pergunta é, se isso é cultural, como essa cultura foi levantada, criada, edificada? Se a cultura não foi com bases cristãs, vamos levar cristianismo, vamos examinar a cultura com a lupa do cristianismo e vamos ver se ela glorifica a Deus. Você sabe que existem culturas que não conhecem a Deus e que involuntariamente glorificam a Deus. Sabiam disso, né? Paulo diz isso, ele diz assim, quando o ímpio faz aquilo que agrada a Deus sem o saber, isso é possível. Então, se alguma coisa cultural glorifica a Deus sem saber, a gente apoia. Não tem problema. A gente não demoniza a cultura só porque ela não veio da nossa mão. Não é se não veio de João Calvino, não veio do cristianismo, se não teve origem na igreja. Não, tem coisas boas que não tiveram origem na igreja e que glorificam a Deus. Não é um problema. Não quer dizer, a gente às vezes até traz esses negócios para o culto e eles não tem nenhuma influência. Quer ver uma coisa que a gente traz para o culto e não tem nenhuma influência e não nasceu dentro da igreja? Esse troço que eu estou segurando na mão. A gente só compra microfone feito por crente. O microfone do esmilinguido. Não, eu não sei quem criou o microfone. Quem que é o pai do microfone? Não sei. Tá. O pai do microfone foi Satanás, tá? Mas há uma indústria de microfones que fazem microfones para a glória de Deus. Então aqui, todo microfone que sai lá sai ungido. Que agora está na moda ser ungido, então vamos ungir. E aí, é esses que a gente vai comprar? Gente, eu não perguntei se o microfone era ou não ungido, se o dono é ou não crente e se quem me vendeu é ou não crente. Chegou aqui, a gente usa para pregar a palavra, para cantar louvores. Esse microfone aqui é de Deus. Tá aquela história? A bateria do diabo. Foi essa não, que essa é do Fábio. É assim que funciona. O microfone é do diabo. Não é esse não, que esse aqui é da Igreja Presbiteriana de Poá, usado para pregar a palavra. Porque o YouTube, a internet é do demônio. Não a nossa, que a nossa a gente usa para a glória de Deus. Deu para entender? Tem coisas da cultura que não são necessariamente ruins. Mas com que lentes a gente vai usar e interpretar? Isso. Ao contrário, seria pegar as coisas de Deus e deturpá-las e usar, exatamente, e tornar elas cultura da pior maneira possível. Que é o que a gente hoje experimenta no Brasil, inclusive. Então vamos lá, o cristianismo não é uma forma de acomodação da cultura, mas de formação de cultura e de transformação de cultura por meio de uma perspectiva da realidade
que redundará necessariamente em mudança de comportamento, mudança de interesses e mudanças de práticas. O crente, quando entende, eu digo crente, mas lembre-se, essa é uma perspectiva calvinista, mas o crente, quando entende o evangelho, ele não muda só de comportamento, não só de prática, mas também de interesses. Se você se converteu de verdade, você vai se lembrar que você se interessava por coisas que você não se interessa mais. E não é uma coisa que você fez força, eu não posso me interessar mais por isso. Não, perdeu a graça. Uma vez eu ouvi o meu tutor contar a história de como ele se converteu. Ele falava, antes de me converter, eu achava graça em beber e ficar bêbado. De ficar caído na sarjeta. De conversar chocarrices com os meus... Mas depois você dá uma olhada lá e vê o que é isso aí. De conversar chocarrices com os meus amigos. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu me converti. Aí naquela semana que eu me converti, eu fui, como de costume, conforme o meu hábito, com os meus amigos. De repente não tinha graça. Eu não conseguia rir daquelas piadas sujas. E eu já não conseguia mais beber para me embebedar. E aí eu ia para a igreja, eu gostava, aí eu ficava animado. Aí eu ia com meus amigos, aí eu já não queria mais ir. Aí eu ia para a igreja e ficava animado, aí meus amigos convidavam, eu já nem ia mais. E chegou uma época que eu já não sei mais nem onde eles estão. O que está mudando aqui? Os interesses. Para encerrar, falando desse ponto, o meu professor de karatê se converteu. E ele sabia que eu era crente. E aí ele um dia me falou assim, depois da aula eu queria conversar contigo. Eu falei, vou morrer, né? Vou apanhar. E ele me levou até o carro dele, abriu o carro. Ele era engraçado, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele era um negão de 2 metros cacetada, forte, policial, homem bravo, segundo dan, campeão disso, daquilo, outro de karatê. Era um monstro. Quando ele falava, vem comigo, eu ia. Não sabia nem para onde era, mas eu vou. Deus proverá. Eu me senti Isaac. Ele me pegou, fomos até o carro dele, ele abriu a porta do carro, pegou uma Bíblia, caçou, achei, e leu. E ficou olhando para minha cara. Eu fiquei esperando para saber o que ia acontecer. Ele falou, olha só que cena gostosa, né? Ele virou assim, por quê? Bravo. Por quê? Esse texto mexe comigo. Eu nunca prestei atenção em Bíblia, nunca prestei atenção em religião. De repente, eu estou andando com a Bíblia no carro. Eu nunca fui disso. Só que essa semana eu li esse texto e esse texto está mexendo comigo. O que está acontecendo comigo? Tu não é pastor? Me explica o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu estou me estranhando. Não consigo mais bater nos presos, não consigo mais maltratar as pessoas. Agora eu estou andando com Bíblia dentro do meu carro. O que está acontecendo comigo? Eu falei, Silvio. Chama Silvio ele. Você se converteu, cara. É isso que está acontecendo com você. Ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, aí eu, Felipe, o que faz agora? Batizar e virar membro da igreja. É isso aí, cara. E aí foi a família toda, que onde ele ia, todo mundo ia. Foi a família toda. Pá! Eu não sei se todos se converteram, mas eu achei tão... É bonito, não é? Cá entre nós. O que está acontecendo comigo? Me explica. Eu falei, você se converteu. Eu falei, como assim eu me converti? Quando que isso aconteceu? Eu não sou mais quem eu era. Isso chama conversão. Eu já peguei o neném nascido. Mas às vezes isso acontece na nossa mão. É isso que o cristianismo faz com a gente. Muda o nosso comportamento, nossos interesses, nossas práticas. E aí ele passou a adquirir certas práticas que ele não tinha. Passou a orar, passou a ir à igreja, passou a ler a Bíblia, passou a viver uma vida diferente, parou de falar palavrão, parou de fazer coisa errada no serviço. As práticas mudaram, o comportamento mudou, os interesses mudaram. Repararam? Parece que a gente falou de cristianismo, né? Mas é isso que calvinismo propõe ser, uma explicação límpida do cristianismo. Mais nada.
Calvinismo não é uma perspectiva religiosa. O calvinismo é um canal onde o cristianismo tem que passar puro. E é por isso que eu não gosto de usar a expressão calvinismo, porque a nossa religião não é calvinista. A nossa religião é cristã. E é isso que nós somos, cristãos. Eu não sou calvinista, eu sou cristão. E dentre os cristãos, eu sou reformado. É isso que eu convido todos a serem. Mas se você quiser ser calvinista, você pode também. Cada um vai escolher o que quer da vida.